Eu tenho 32 anos e uma confissão para fazer. Na última década, eu me cobrei tanto, tanto, que eu esqueci de viver. Mas hoje eu começo o experimento mais importante da minha vida. Pelos próximos 222 dias, eu vou estar construindo a minha vida dos sonhos e testar se realmente é possível mudar. E você vai ver tudo isso por aqui. Oi, o meu nome é Vanessa, eu tenho 32 anos. Hoje é dia 30 de abril, faltam exatamente 222 dias para o meu aniversário. Eu sempre esperei estar pronta para começar a viver a vida que eu realmente queria. Eu me impus metas irreais e me castiguei por não alcançá-las. E no meio de tudo isso, eu descobri que a vida acontece no caminho e não só na chegada. E dessa vez eu vou fazer diferente. Essa jornada não é sobre virar uma nova mulher. É sobre me permitir ser quem eu já sou. Só que com mais leveza, com mais presença. O meu aniversário é dia 8 de dezembro. E eu escolhi essa data justamente por ter um significado para mim. E é um tempo bom para conseguir focar sem procrastinar. Não é o ano inteiro, mas também não são só alguns dias. É o tempo suficiente para conseguir alcançar tudo o que eu desejo. E eu dividi esse desafio em 4 pilares, sendo eles saúde, trabalho, pessoal e aparência. Para cada um deles, eu vou organizar uma estrutura para poder conseguir alcançar essas metas que eu vou falar para vocês aqui. E antes, eu preciso explicar como vai funcionar tudo isso. E também dizer que eu me inspirei no vídeo da Samia. Eu vou deixar o vídeo dela aqui no link, caso vocês também queiram assistir. E eu preciso também falar que essas metas, elas acabaram sendo muito pessoais. Coloquei metas de acordo com a minha realidade e coisas que realmente eu acredito que fazem sentido para mim, para que eu possa ter a minha vida dos sonhos. No início do ano, eu fiz aqui no meu planner uma lista de metas, de coisas que eu queria alcançar durante esse ano. Uma lista, gente, olha aqui. Uma lista mesmo. Só que durante o ano eu acabei me perdendo em algumas coisas. Que agora eu decidi fazer diferente. Eu vou pegar a prioridade da prioridade. Eu já tenho uma lista de metas para esse ano. Só que como são muitas coisas, eu decidi escolher 3 coisas de cada área e focar nelas durante esse período de 222 dias para poder construir a minha vida dos sonhos. Por isso que é importante que vocês definam o que é a vida dos sonhos para vocês, qual meta você precisa para poder ter essa vida dos sonhos e principalmente qual que é o plano de ação, qual que é o hábito que você vai adotar para poder conseguir alcançar essas metas. Porque eu, por exemplo, fiz uma lista com milhares de coisas, só que durante o ano eu acabei me perdendo. E só para algumas coisas que eu dei foco, outras eu acabei deixando de lado. Dessa vez eu vou fazer diferente, vou pegar a prioridade da prioridade e focar nelas. Então vamos lá. O primeiro pilar aqui é a saúde. E gente, nada contra contar calorias ou se pesar toda semana. Mas aqui o meu objetivo é a minha saúde, é a minha vitalidade, sem punições. A primeira meta do meu pilar saúde, eu coloquei dormir e acordar no mesmo horário. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade com dormir no mesmo horário. Acordar no mesmo horário, eu consigo porque eu trabalho fora. Então, todos os dias, 5h30 da manhã, eu já estou de pé. Porém, na hora de dormir, eu acabo me enrolando, me perdendo um pouco no meio da minha rotina, pela demanda de coisas que eu acabo pegando para fazer durante o dia e me enrolo com tudo isso e demoro para dormir. Então, a primeira meta do pilar saúde é dormir e acordar no mesmo horário. A segunda meta, ainda do pilar saúde, eu coloquei algo que é de acordo com a minha realidade. Eu já faço exercício físico, então eu coloquei mexer o corpo 4 vezes por semana. Seja ir à academia, fazer uma natação, ir ao parque, não importa. Alguma atividade que me coloque para mexer o meu corpo durante 4 vezes na semana. Se tiver mais vezes, ótimo. Mas a meta é 4 vezes. E uma outra meta que eu ainda estou tendo um pouco de dificuldade, eu já comecei no início do ano, mas ainda não estava sendo a minha prioridade, é beber 2 litros de água por dia.
Então, beber 2 litros de água por dia é a minha terceira meta aqui. Eu confesso que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de bater essa meta diariamente, mas agora eu coloquei ela aqui como foco, como prioridade. Então vai dar certo. O segundo pilar é o trabalho, que eu vivo um dilema aí com a criatividade. Eu já trabalho fora, mas eu sempre quis criar conteúdo. Só que aquele medo, e se ninguém gostar, acabava me travando e por isso eu acabei postergando isso durante muito tempo. Por isso que esse desafio vai ser tão importante, porque meio que vai me obrigar, entre aspas, a criar conteúdo. Apesar que já faz um mês, mais ou menos, que eu comecei a produzir conteúdo, só que agora eu achei algo que se encaixou muito bem com o que eu quero. E hoje a minha nova regra é simples: criar 1 hora por dia sem julgamento. Todos os dias eu vou criar conteúdo por 1 hora. Seja um post para o Instagram, um vídeo para o TikTok ou até mesmo os meus roteiros, editar vídeo aqui para o YouTube, não importa. 1 hora por dia vai ser a minha prioridade. A minha segunda meta de trabalho vai ser postar 2 vídeos aqui por semana no YouTube. Eu sei que é uma meta bem audaciosa postar 2 vídeos, porque eu estou começando agora, mas como que eu quero fazer? Um vídeo vai ser contando como está sendo essa trajetória da construção da minha vida dos sonhos, e o outro vídeo, um assunto que eu já gosto de falar, que inclusive já tem vídeo aqui no canal, que é falando sobre hábitos, rotina, desenvolvimento pessoal, esse outro assunto. A minha terceira meta aqui do pilar trabalho também é um pouco audaciosa. Eu quero 50 mil seguidores juntando todas as minhas redes, YouTube, Instagram e TikTok. Sim, eu comecei do zero. Uma conta lá no Instagram, uma conta no TikTok e também aqui no YouTube. Sim, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. O terceiro pilar é a minha vida pessoal. Essa primeira meta aqui do pilar pessoal ainda é um pouco desafiador para mim. Eu acabei ganhando uma análise comportamental. E essa meta que eu estou colocando aqui foi a analista que sugeriu justamente para que eu possa ter uma vida mais leve. Então, a minha primeira meta é 1 vez por semana sem compromissos. E eu vou escolher o que eu vou fazer naquele dia. É um dia sem lista, sem obrigações, sem nada. É um dia meu. Se eu quiser ir no shopping passear, bater perna à toa, eu vou. Se eu quiser ir com meu namorado no cinema, eu vou. Se eu quiser simplesmente ficar o dia jogado no sofá, lendo os meus livros, eu vou. Se eu quiser ficar jogado no chão com os meus cachorros, eu vou. Vai ser um dia livre, um dia para que eu possa escolher o que eu vou fazer para mim, porque muitas das vezes durante a semana a gente faz tanto pelos outros e acaba esquecendo de fazer por nós mesmas. Então essa é a minha primeira prioridade, desafiadora, mas que está aqui como a minha meta. A segunda prioridade do pilar pessoal é algo que já estou tentando há algum tempo, é um pouco desafiador também. Por quê? Deixa eu contar primeiro qual que é, né? A segunda meta que eu coloquei é viver com mais leveza. Vanessa, como assim viver com mais leveza? Deixa eu contextualizar vocês antes. Eu saí da casa dos meus pais com 18 anos. Desde muito nova, eu tive que aprender a me virar. Eu saí de uma cidade do interior com 17, 18 mil habitantes e vim para uma cidade grande com quase 1 milhão de habitantes. Decidi sair para poder buscar uma vida melhor. Só foi eu e uma mochila dentro do ônibus. Desde então, eu sinto que eu ando muito rígida com a vida, sabe? Aquela pessoa que é tudo ali ao pé da linha, é tudo muito rígido, parece que tem que ser tudo linear, senão eu já fico brava, eu fico nervosa, eu me descontrolo. Por isso eu coloquei como prioridade viver com mais leveza, porque como eu aprendi a me virar desde muito cedo, desde muito nova, eu acabei me tornando uma pessoa muito rígida, muito assim, 8 ou 80. Por isso que a minha segunda meta é viver com mais leveza. E ainda, aqui na minha vida pessoal, a minha terceira meta é ser mais feminina. Como assim? Por eu ter saído de casa muito nova,
ter aprendido a me virar muito nova, ter enfrentado diversos desafios de uma cidade grande, eu acabei me tornando um pouco bruta, entre aspas, um pouco dura demais com a vida, com as pessoas. Eu sinto que eu deixei de ser um pouco feminina. Tem uma amiga minha que ela vive me dizendo: Vanessa, você precisa ser mais feminina. Você precisa ser mais mocinha. Quando eu saio com meu namorado, às vezes ele quer fazer as coisas pra mim, mas só que eu não deixo. Eu vou contar uma história pra vocês de uma vez que a gente foi fazer uma trilha e no meio dessa trilha tinha um pé de goiaba. Eu vi esse pé de goiaba e falei: nossa, eu quero uma goiaba. E aí ele falou assim: não, deixa que eu arranco pra você. Eu olhei, falei: não, mas eu consigo. Gente, eu fui lá, puxei o galho da goiaba, eu mesma arranquei a minha goiaba e comi. E a minha amiga, ela ficou me olhando assim: meu Deus. Depois ela me chamou no canto, ela falou: amiga, deixa o homem fazer o papel do homem. Você é mulher, você precisa fazer o papel de mulher. E querendo ou não, você precisa ser mais delicada, precisa ser mais mocinha, pedir: nossa, faz isso pra mim, com aquela vozinha de menininha. Isso ainda é um desafio muito grande pra mim. Hoje nós moramos juntos e eu tento todos os dias deixar que ele faça coisas que é do papel do homem mesmo. Às vezes eu vou abrir um vidro e tá muito duro e eu tô ali tentando abrir. Aí eu lembro: não, pera. Aí eu falo: amor, abre esse vidro pra mim, pra poder me colocar nesse lugar de mulher mesmo, pra ter essa energia mais feminina, sabe? E o quarto e último pilar é a aparência. Então vamos lá para as 3 metas que eu coloquei aqui nesse pilar. Não são metas muito audaciosas. Não, pera, são sim. Vamos lá. A primeira meta aqui do pilar aparência é que eu quero reduzir o meu percentual de gordura. Ano passado eu estava quase entrando no sobrepeso e o meu percentual de gordura chegou a ir a 35%. Eu tinha mais gordura no meu corpo do que massa magra. E isso me colocou numa situação de estar sempre cansada, desanimada, triste. E quando eu percebi que tinha alguma coisa errada comigo, eu procurei a ajuda de um nutricionista, fiz a bioimpedância e nós vimos que realmente estava tudo errado. Eu emagreci o ano passado 8 quilos. Sim, 8 quilos. A situação estava muito feia para o meu lado. E depois que eu emagreci, esse ano eu meio que dei uma leve desleixada aí, sabe? Não fiz bioimpedância mais, tenho a minha dieta, só que eu parei de seguir. Então eu coloquei aqui como prioridade alcançar 25% de gordura corporal. É uma meta muito audaciosa, eu sei disso, só que eu também já sei o caminho, o hábito que eu preciso para poder alcançar ela e eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês. E, consequentemente, a minha segunda meta é ter o meu corpo dos sonhos. Porque é claro que eu me exercito por saúde, é claro que eu faço escolhas mais saudáveis, visando ter uma qualidade de vida, só que eu também não vou ser hipócrita, eu quero ter o meu corpo dos sonhos, eu quero ter esse percentual de 25% de gordura para poder alcançar o meu corpo dos sonhos. Vanessa, qual é o seu corpo dos sonhos? Eu tenho a tela do meu telefone e depois eu mostro para vocês, eu posso printar e mostrar para vocês. Tenho o meu corpo dos sonhos e o resto das minhas metas que eu quero alcançar. O meu corpo do sonho, gente, não é ser uma maromba e tudo mais, nada contra. Só que eu quero um corpo slim, eu quero um abdômen trincadinho, um corpo forte e um corpo funcional. Então, o meu corpo dos sonhos não é nada assim, nossa, mirabolante, não. E a minha terceira meta do meu pilar de aparência, que é me arrumar mais, usar mais as roupas que estão no meu guarda-roupa. No início do ano, eu confesso que eu comecei a fazer isso e toda arrumada para o meu trabalho, ficar arrumada na minha casa. As pessoas do meu trabalho até começaram a me elogiar. Só que a rotina, se você não tomar cuidado com ela, ela acaba te engolindo. E com isso eu acabei dando uma desleixadinha de novo. Por isso eu mudei totalmente o meu visual, eu cortei o cabelo, separei várias coisas ali para doação, limpei, fiz um limpa no meu guarda-roupa, deixei só aquilo que realmente eu sei que eu vou usar. Então a minha terceira meta do meu pilar aparência é me arrumar mais. Vou na padaria? Pera, eu vou me arrumar. Vou ali no mercado? Pera, eu vou me arrumar. Estou na minha casa? Eu vou me arrumar. Confesso para vocês que eu pego o telefone para gravar alguma coisa legal que eu estou vendo, que eu vi, que eu li, porque eu gosto muito de ler. Só que quando eu abro a câmera e eu me olho no telefone, eu falo: não, não vai rolar.
não vai estar rolando, porque eu tô muito bagunçado, o cabelo tá bagunçado, olheiras gritando, então eu acabo deixando de criar conteúdo, de criar alguma coisa que eu acredito que seria muito legal por estar bagunçada, desarrumada. Então essa é a minha terceira meta, é me arrumar mais, ser mais feminina, tirar as minhas roupas do guarda-roupa, usar para ir trabalhar, usar para ficar em casa, por que não? Porque às vezes a gente fica guardando aquelas roupas para uma ocasião especial. E por que a ocasião especial não pode ser hoje? Eu preciso falar para vocês, mais uma vez, que essas metas foram algo que eu já tinha escrito aqui no meu planner lá no início do ano, só que como eu falei, na correria, na rotina do dia a dia, eu acabei me distanciando um pouco delas. Então eu fui lá, peguei a prioridade da prioridade para poder focar dessa vez, para poder alcançar a minha vida dos sonhos. Tá, Vanessa, mas como você vai fazer? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler e eu adoro muito falar sobre hábitos, sobre rotina, desenvolvimento pessoal. E eu vou usar todo esse conhecimento que eu já tenho e aplicar nessas metas para que eu possa alcançá-las. Então, como que eu vou fazer? Eu vou criar um plano de ação. Esse plano de ação será a partir de rotina, de hábitos que eu vou estabelecer. Vou começar com micro hábitos até que vire um hábito mesmo de fato para poder alcançar essas metas. Por exemplo, a meta de bater 2 litros de água por dia. Eu acordo de manhã, depois que eu escovo os meus dentes, eu já bebo 500 ml, gente, 500 ml de água logo quando eu acordo, para que assim fique mais fácil eu conseguir bater essa meta de 2 litros de água por dia. Para poder alcançar o meu percentual de 25% de gordura, eu vou voltar a seguir a minha dieta à risca ali para que isso aconteça. Vou mexer o meu corpo 4 vezes na semana para que eu possa garantir que isso realmente aconteça, para que eu chegue lá no dia 8 de dezembro, quando eu for fazer a minha bioimpedância, eu ver que realmente eu alcancei aquilo ali que eu me propus. Eu acredito que esse desafio é isso, é fazer com que você alcance a sua melhor versão. Eu engoli o R, mas tudo bem. Então, como que eu vou fazer? Planner. É isso, gente. Eu vou escrever tudo que eu preciso fazer para alcançar a minha vida dos sonhos. Eu vou estruturar tudo direitinho no meu planner e eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer tudo isso. E você vai acompanhar tudo isso aqui, os bastidores, as quedas. Sejamos sinceros, aqui nós estamos falando de vida real e é claro que vai ter queda. Só que também nós iremos falar dos acertos, porque vai ter acertos, tem que ter. Tá, Vanessa, mas como você vai fazer? Como eu falei, aqui é vida real. Eu trabalho fora, eu tenho um namorado, nós moramos juntos, então temos uma casa para cuidar, mercado para fazer, casa para limpar, comida para preparar. Tenho os meus cachorros, eu moro em apartamento, então preciso descer com eles para fazer xixi. Enfim, tem 1000 coisas. Eu pensei em formatar todo esse conteúdo através de vlogs, mas não é bem vlog. Como que eu vou fazer? Segue aqui comigo o meu raciocínio. Eu vou filmar durante toda a semana como que vai ser essa minha rotina, o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer, o que que deu certo, o que que não deu certo. Eu vou filmar e depois eu vou compactar tudo em um vídeo, vou editar e postar. Eu pensei toda segunda-feira, por quê? Hoje é dia 30 de abril, uma quarta-feira, então eu vou editar esse vídeo e devo soltar na sexta-feira, porque, gente, é um vídeo que demora para editar e, como eu falei, eu estou começando agora. Então, para falar a verdade, eu ainda não peguei toda essa manha, o jeito de editar e tudo mais. Então, eu sei que eu vou demorar, então eu vou soltar numa sexta-feira. Na segunda-feira, eu já vou começar a fazer essas filmagens para que eu possa editar tudo e soltar na outra segunda-feira. Então, serão vídeos semanais com os conteúdos aqui dos 222 dias para alcançar a minha vida dos sonhos. E também vou soltar um outro vídeo sobre conteúdos que eu gosto de falar aqui. Inclusive, já deixo o convite para vocês se inscreverem aqui, ativar os sininhos, porque vai ter muito conteúdo aqui nesse canal. Como eu falei anteriormente, eu sempre quis criar aqui para o YouTube, só que, gente, é muito desafiador você quebrar algumas crenças que você tem ali, principalmente aquela crença de que o outro não vai gostar. Então, por isso, já me segue aqui, vamos juntas fazer com que esse espaço, com que esse canal seja um espaço de evolução pessoal, de evolução profissional,
porque eu também vou falar em outro vídeo, não é nesse aqui, como eu passei por uma transição de carreira, como foram as minhas escolhas, enfim, é muito assunto, por isso que vão ser 2 vídeos. Um vídeo sobre a vida que eu desejo alcançar e outro sobre assuntos que eu gosto de falar, que eu estudo muito para poder trazer aqui para vocês. E relembrando, caso você também queira fazer esse desafio, vamos ser reais, ser sinceras e gentis com a gente mesmo, sabendo que aqui é vida real, que vai ter obstáculos, vai ter desafio, vai ter recaída, mas principalmente vai ter recomeço. E recomeçar faz parte, um passo para trás não apaga 2 passos para frente. E quando você tenta enfrentar hábitos antigos, você acaba enfrentando 2 grandes inimigos nessa batalha, que é o conforto do automático, e o nosso cérebro, ele tem uma péssima mania de querer já repetir o que ele conhece. E isso não são vozes da minha cabeça falando não, gente, é científico mesmo. Como eu falei, eu gosto muito de estudar sobre hábitos. Então o nosso cérebro, ele tem uma parte dele, é do tamanho de uma bola assim, de golfe, onde é armazenados todos os nossos hábitos. Quando nós tentamos um hábito novo, para ele aquilo é muito desafiador. Ele vai resistir de toda forma, mas você tem que ser mais forte que ele. Tá, Vanessa, mas como eu vou ser mais forte do que o meu cérebro? Você vai pegar e incluir na sua rotina micro hábitos para que assim possa virar um hábito estruturado para que você alcance a sua meta. Nas minhas redes eu sempre dou dicas sobre isso e nos vídeos aqui que eu vou soltar durante a semana eu também vou falar bastante sobre isso. E o segundo inimigo que você vai enfrentar, que eu também vou enfrentar durante essa jornada de mudança, além do conforto do automático, que eu falei que o nosso cérebro adora o que é automático, porque é mais fácil para ele, nós vamos enfrentar também a autossabotagem. Cada vez que a gente desistir de fazer alguma coisa, nós vamos estar reforçando a ideia de que não podemos confiar em nós mesmos. Por exemplo, se eu coloquei ali que eu quero criar conteúdo 1 hora por dia, no mínimo, todos os dias. Se eu não faço aquilo, se eu não fizer isso, eu vou estar reforçando a ideia de que eu não posso confiar em mim mesma. E nisso, a gente acaba caindo naquele limbo lá. Nossa, eu não consigo, eu sabia. Então, vamos ter consciência de que sim, vamos enfrentar esses desafios, só que vamos ser mais fortes que eles. E eu preciso trazer uma última verdade também, porque não é só coisas ruins, tem as coisas boas também. Eu sei que a gente não precisa de uma força sobre-humana para poder mudar. Nós só precisamos de constância e continuar. Mesmo que devagar, nós vamos continuar. Com o tempo, eu sei que o que era difícil vai virar natural. O que era peso vai virar poder. E o que era sonho, finalmente vai virar rotina. Se você também sente que chegou a hora de mudar, vem comigo, porque esses 222 dias prometem muita mudança e eu vou seguir daqui vivendo. E eu espero que lá no dia 8 de dezembro eu possa assistir esse vídeo, que eu possa me orgulhar de tudo que eu me propus a fazer para buscar uma melhor versão para o meu eu do futuro. Eu quero chegar no dia 8 de dezembro, olhar para trás e falar que valeu a pena. Estou com um pouco de medo? Claro, né, gente? O medo faz parte. Só que vamos juntas em busca dessa vida dos sonhos que eu sei que todo mundo merece. Então te vejo no episódio 2. Porque vai ter continuação. Eu vou fazer um próximo vídeo mostrando como eu vou estruturar essa minha rotina, mostrar, tipo, para poder... E assim vai minha vida. Vai ter episódio toda semana. Toda semana.